Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 12 de outubro do ano da graça de 2022 e procurando continuar focados naquilo que Deus falou connosco no passado domingo através do Salmo 50. Na segunda parte deste Salmo, Deus, de uma forma muito clara, vem descrever aquilo que é a sua acusação, aquilo que é o seu julgamento, a sua avaliação em relação ao seu povo, a quem ele tinha convocado para esta conversa. O seu povo, o povo com quem ele tem uma aliança. E a descrição está muito focada no ato de culto, no ato de adoração, através dos sacrifícios, dos holocaustos, mas vai mais além, porque Deus inclui também aquilo que era a sua experiência em momentos de aflição, de angústia. E, amados, ao olhar para este texto, ao considerar que Deus, naturalmente, na sua soberana autoridade, faz este julgamento sobre o seu povo e certamente fará sobre nós, eventualmente não exatamente o mesmo, mas fará com toda a certeza a avaliação sobre nós, como fez e como nós lembramos no domingo em muitos outros momentos, e recordamos de uma forma muito prática aquilo que está lá em Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas enviadas às igrejas, onde naturalmente e de uma forma muito clara Deus faz uma avaliação daquelas igrejas. Portanto, considerando que este é de facto algo natural e expectável no nosso relacionamento com Deus, eu creio que também precisamos de lembrar que é óbvio que Deus não tem a expectativa que nós sejamos perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que estamos limitados, que vivemos ainda sujeitos a esta existência humana marcada pelo pecado. Ele sabe disso. No entanto, eu creio que o grande e maior problema que Deus aqui denuncia é de facto o esquecimento de quem Ele é. Porque eu creio que estas acusações, como as outras que nós encontramos em outros lugares, têm a ver exatamente com isso. Esquecemos quem Deus é. E quando esquecemos quem Deus é, a nossa adoração pode se tornar religiosa e hipócrita no nosso relacionamento, na nossa expressão de adoração, porque fazemos coisas sem sentirmos e sem darmos o verdadeiro valor e sentimento àquilo que estamos a fazer. Esquecemos-nos da forma como ele age sobre nós. A esse respeito, há um texto que me é querido e que tenho partilhado diversas vezes convosco, que encontramos numa dessas descrições em Marcos capítulo 4, e é aquele momento em que Jesus acalma a tempestade. E eu acho este texto absolutamente sublime, porque de facto ele descreve de uma forma muito prática aquilo que é a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida. Estamos no decorrer do nosso dia-a-dia e de repente sobrevém uma tempestade. E este é um lugar onde Deus, de facto, faz uma avaliação. Jesus faz uma avaliação dos seus discípulos. E a avaliação que ele faz é que eles têm pouca fé. Mas qual foi o problema que aconteceu ali naquele dia? Naquele dia, o problema é que os discípulos se esqueceram de quem Jesus era e esqueceram-se e ficaram até surpreendidos da forma como Jesus se manifestou. Porque a verdade é que, diz o texto que sobreveio o temporal, Jesus estava a dormir no barco, eles foram acordados, Jesus, e disse-lhes: Mestre, não te importas que pereçamos, que morramos? Mas vejam, e este é um pormenor interessante deste texto, é que eles não foram acordados Jesus na expectativa que Jesus acalmasse a tempestade. Porquê? Porque quando Jesus o fez, diz o texto, que ficaram possuídos de grande temor, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não tinham a expectativa que Jesus acalmasse a tempestade. Eles tinham a expectativa que Jesus se preocupasse com eles e que não tivesse a dormir. Eles esqueceram-se de tudo aquilo que Jesus já tinha feito e dito e manifestado, e que era mais do que suficiente para eles perceberem que de facto Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus tinha todo o poder
para acalmar a tempestade, mas acima de tudo eles esqueceram-se que, tendo Jesus no barco, nada de mais lhes poderia acontecer. Esta falta de fé que Jesus aqui identifica e avalia e julga como ausente, como uma realidade das suas vidas, foi uma avaliação, foi um julgamento de Jesus sobre eles e, como é óbvio, teve proveito para as suas vidas, porque certamente a sua fé foi incrementada. Eu creio que isto é o que acontece muitas vezes na nossa vida e o problema está em esquecermos quem Jesus é, esquecermos. Quando esquecemos quem Ele é, verdadeiramente esquecemos como Ele age, como Ele existe, como Ele intervém, como Ele se faz presente na nossa vida. E se nós dizemos que Jesus está em nós e afirmamos isso, então não podemos esquecer que Jesus estando em nós, o que mais nos poderá acontecer? A não ser aquilo que Ele permite, deseja e tem como propósito para a nossa vida. E mais uma vez, amados, lembrar que Deus tem com toda a certeza propósitos para avaliar a nossa fé, porque nos são proveitosos estes momentos de avaliação. Tiago é muito claro em dizer isso. Irmãos, tendo por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve-se ter como ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Ou seja, as provas nas quais nós somos avaliados e tantas vezes sofremos o julgamento de Deus porque naturalmente, dadas as circunstâncias, Deus ainda tem coisas para nos repreender e para nos denunciar. Esses momentos são os momentos que nos vão tornar mais parecidos, mais íntegros, em nada deficientes, como diz o texto de Tiago. Por isso, amados, Jesus não tem a expectativa que nós sejamos perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos, mas Ele é e Ele está em nós. Tudo o que nós precisamos é não esquecer quem Ele é e a forma como Ele age. E a cada momento viver isso com toda a intensidade, mesmo quando as ondas sejam realmente assustadoras e, acima de tudo, quando olhamos à nossa volta e não sabemos o que fazer, estamos angustiados. Como Paulo nos ensina, entregamos isso aos cuidados do Pai e certamente tudo o resto Ele fará. Que o Senhor nos abençoe hoje, neste dia, mais logo à noite, estaremos aqui pelas 20h30 para o nosso tempo de oração, estudo bíblico, meditação em conjunto. Certamente será um tempo abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim nos permitir.